Eles são indivíduos que cometem uma série de homicídios durante algum período de tempo, com pelo menos alguns dias de intervalo entre eles. Sempre buscam uma posição de superioridade, quer demonstrar que tem o poder e controle, e faz isso degradando e humilhando suas vítimas. Seus prazeres vão desde a captura da vítima, na qual sentem intenso prazer com a adrenalina de sequestrá-la sem deixar rastros, até a prática de estupro, pedofilia, canibalismo e mutilações. Assassinos desse tipo são persuasivos e, quando capturados, elaboram teorias para justificar seus crimes e as publicam em forma de livro. Isso quando não auxiliam na produção de filmes e documentários sobre seus assassinatos. Muitas vezes colecionam uma legião de seguidores que os idolatram e aderem às suas ideologias. Com isso, parte da sociedade de modo exagerado consome as histórias desses assassinos apenas como entretenimento e quase nunca como ciência. O assassino em série é um criminoso com motivações peculiares e por isso desperta a curiosidade de grande parte do mundo. Quer conhecer um pouco mais sobre o perfil de um serial killer? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Nascido em 1953, Douglas Batista era o primogênito de uma família de 3 filhos. Para servir como exemplo aos demais, o pai o castigava mais severamente. Aos 18 anos, no início da década de 1970, serviu ao Exército Brasileiro. Durante o período de treinamento, foi atingido por uma explosão de uma granada que lhe causou um ferimento no rosto e posteriores queixas de dores de cabeça e perda de memória. Em 1975, casou-se e teve 2 filhos, indo residir na cidade de São Paulo. A união terminou em 1983. Posteriormente, Batista foi residir em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, junto com a mãe, com quem viveu por cerca de 4 anos. Lá, conheceu Rejane Ferreira, que era mãe de 5 crianças de um casamento anterior. Uma delas, Vanessa, foi a primeira vítima. Ambos viveram maritalmente por cerca de 11 anos. No início dos anos 1990, Douglas, Rejane e seus filhos foram morar em São Vicente, na faixa litorânea do estado de São Paulo. A primeira vítima, confessa, de Douglas Batista foi sua própria enteada, Vanessa, de 12 anos. A garota deveria ter ido à escola, porém foi raptada e afogada no rio Piaçabuçu, em Samaritá. A mãe nunca desconfiou de Batista, convivendo com ele por mais de alguns anos após o desaparecimento da menina. Entre 1994 e 1997, Batista cometeu mais 5 crimes semelhantes contra crianças, geralmente vizinhas ou parentes de conhecidos. Em 2003, no Jardim Sambaiatuba, em São Vicente, 2 meninas desapareceram de casa no Natal. Elas eram Nathalie Ribeiro e Nájila de Jesus, ambas com 5 anos de idade. Seus corpos foram encontrados 4 dias depois, com mãos e pés amarrados, no rio Mambu, em Itanhaém. Foi quando os investigadores começaram as buscas pelo criminoso que chegaram a Douglas Batista, após o relato de uma testemunha, vizinho das vítimas, que havia visto Batista oferecer carona para as meninas. Para atrair as crianças e não levantar suspeitas, Batista virava amigo das famílias e muitas vezes oferecia presentes para os menores. Algumas crianças teriam sido atraídas com a promessa de um passeio ou pescaria. Quando chegava ao local escolhido, ele amarrava as vítimas e provavelmente a estuprava. O estupro só conseguiu ser provado no caso de Nathalie, já que foi encontrado esperma em sua vagina. Depois as atirava na água, rio, manga ou mar, fazendo com que morressem afogadas. Algumas também foram ou podem ter sido estranguladas. Segundo relatos, num dos depoimentos, o assassino teria dito que sentia prazer em ver as vítimas se debatendo ao serem afogadas. Após Batista ser preso preventivamente em 2004,
Ele levou os investigadores a diversos locais onde havia descartado os corpos. Ele também confessou a morte de sua enteada Vanessa. A mãe nunca imaginou que seu companheiro pudesse fazer isto. Só depois ela percebeu que morava com o inimigo, disse o promotor do caso. Aos policiais, ele disse que cometia os crimes devido a uma força estranha. Chegou a ser preso e cumprir pena na penitenciária de São Vicente quando recebeu um alvará de soltura para responder o processo em liberdade. Voltou a ser preso em 8 de dezembro de 2015, quando deixava a casa onde morava, no bairro de Quietude, na Praia Grande. Em 2013, foi condenado a 18 anos de prisão pela morte de Fabiana Silva dos Santos e, em agosto de 2017, a 30 anos pela morte de Priscila. Suas vítimas eram crianças pobres que tinham entre 5 e 12 anos de idade. Alguns corpos nunca foram encontrados. 8 vítimas são atribuídas ao assassino. A polícia acredita que o número de assassinatos pode ser ainda maior. A localização dos corpos ainda é um desafio, uma vez que algumas das vítimas foram jogadas em alto mar.